Boa noite para quem está chegando. Estamos aguardando o William e a Gitânia, que logo, logo estão chegando para conversar com a gente sobre o livro Formando Pais, nosso lançamento, sucesso de vendas aqui da nossa editora. Fiquem aí esperando que daqui a pouquinho eles estão chegando. Oiê, boa noite, boa Olá, noite. William! Tudo Tudo certo? bem? Tudo certo, tudo maravilhoso. Tava com Tudo um problema certo. aqui na entrada do meu Instagram, mas já deu certo. Então, mais cedo ele estava falhando um pouquinho, né? Mas que bom que já deu tudo certo, agora já está melhor. É isso aí, é isso aí. É um prazer estar aqui conversando contigo, sabia? Que legal. Então, pessoal, para quem ainda não conhece vocês, acho difícil porque todo mundo aqui já deu uma boa noite, já é todo mundo, né, conhecido, mas vou apresentar brevemente, então, o William Cardoso e a Gitânia Vargas, autores do livro Formando Pais, né, lançamento deste ano da Vitrola Editora. O William, ele é palestrante, treinador e especialista em comportamento humano, e a Gitânia, pedagoga com mais de 20 anos de experiência na área. Da união desses conhecimentos, surgiu o treinamento do Formando Pais, e depois de um tempo, então, o livro que hoje a gente vai conversar um pouquinho. O pessoal está aqui para ouvir vocês, então já vou logo passar a palavra. Quero que vocês nos contem um pouco sobre quais foram as inspirações que vocês tiveram para produzir o conteúdo dessa obra, quais foram também as experiências que vocês compartilharam, né, e que vivenciam no dia a dia, que a gente pode ver refletidas no livro. E também falar, se possível, escolher alguns dos pontos principais, porque são tantas informações bacanas que vocês trazem, mas escolher algumas partes para falar do que é abordado neste livro. E aí, no final, a gente bate um papinho de novo e passo para vocês algumas perguntas dos leitores que já estão por aqui interagindo conosco. Pode ser assim? Por favor. Tu Então tá começa, certo, Gui? deixo a palavra com vocês. Pode ser? Começamos pelo começo, então. A história é uma história que começa há um bom tempo atrás, primeiramente com os meus desafios como mãe. Eu também sou professora, minha experiência profissional era na área da educação, mas um dia eu me deparei, Suzane, com o desafio de criar 2 meninos e eu pensava que eu sabia como lidar com isso. Eu achava que eu era preparada, eu achava que o meu conhecimento pedagógico, a minha formação em pedagogia daria conta, e não deu. E muitas vezes eu não sabia como lidar com os comportamentos dos meus filhos. E essa busca por me tornar uma mãe melhor, porque não lidar com os meus filhos me causava insatisfação, fez com que eu buscasse evolução, que eu buscasse ajuda. E foi nesse processo de buscar me melhorar, porque eu entendi que se eu queria ajudar o meu filho, eu precisava começar por mim. E foi nessa busca que eu tive a bênção de conhecer o William, que na época trabalhava já com comportamento humano, já trabalhava com treinamento na área de desenvolvimento pessoal. E o William foi a virada de chave da minha vida. Junto com ele eu conheci a programação neurolinguística, que é a ferramenta que a gente utiliza dentro do Formando Pais. Com o William eu consegui resolver, com a ajuda dele, problemas que já se arrastavam há 11 anos na minha família. Então, meu filho mais velho tinha sido diagnosticado com hiperatividade, déficit de atenção, ele já tinha passado por um processo de psicólogo, de neurologista, de medicação, e nada resolvia os comportamentos. Porque eu buscava muitas vezes a solução fora, e não dentro de casa, não com a minha parte enquanto mãe. E quando eu conheci o William, quando eu entendi que era possível lidar com os comportamentos infantis de uma forma completamente diferente do que eu fazia, para mim foi um mundo que se abriu. Foi algo muito diferente. Foi uma esperança, foi uma chama que se acendeu no meu coração. E eu grudei no William naquele momento, me aproximei dele para que a gente pudesse construir algo juntos. Eu queria, na verdade, que ele me ajudasse com o meu filho. E foi exatamente o que aconteceu. E eu não sei se o William quer compartilhar um pouco desse início aí também, porque antes do livro a gente começou uma outra história, porque a minha busca com o William foi como tu entende da mente humana, como tu me ajudou com o meu filho, porque o meu filho tinha um transtorno do sono, ele não dormia, ele acordava trocentas vezes na noite. Quando o William aplicou uma técnica de PNL e eu tive a solução de um problema que se arrastava durante 11 anos, eu disse para ele, eu preciso aprender isso. Eu preciso aprender a lidar com meu filho, eu quero fazer o que tu faz, eu quero conhecer o que tu conhece.
E eu acredito que a gente tem muito para fazer para ajudar as crianças nesse mundo. E aí, como foi, William? Pois então, na realidade, uma das coisas que eu acho que mais me chama a atenção no Formando Pais, e eu tenho esse pensamento ele muito formado desde o princípio, assim, desde a fundamentação do pensamento inicial da criação, do treinamento, e já existia o pensamento de um dia transformar isso em livros, para que seja cada vez mais acessível às pessoas. Quando Gitânia me procurou, Suzy, a primeira vez, a intenção era criar algo para poder treinar crianças, porque ela percebia que as crianças passavam por um processo de muita dificuldade no seu desenvolvimento devido à carência dos pais. E eu disse para a Gitânia, é impossível nós treinarmos crianças e prepararmos essas crianças para que elas realmente possam utilizar todo o seu potencial, porque nós nunca tivemos na história do mundo um potencial tão grande de genialidade entre as crianças. Mas potencial de genialidade não significa gênios. Porque muitos dos nossos gênios, eles estão se perdendo. E eu disse isso para a Gitânia, nós temos hoje um potencial muito grande, mas pais pouco preparados para poder despertar essa genialidade. Só que eu não sou pai. Apesar de já ter tratado muitas crianças, eu não sou pai. E essa foi uma resistência que eu tive. Porque como é que eu, não sendo pai, vou chegar para um pai e dizer para ele o que ele tem que fazer? Apesar de nem todo pediatra ser pai. E quando um pai ou uma mãe leva o seu filho no pediatra, não pergunta, mas doutor, me diz uma coisa, o senhor é pai? Para saber se o remédio que o senhor está dando realmente é o remédio efetivo para o meu filho, se essa orientação está correta. Então, mas mesmo assim, a minha resistência continuava. Até que Gitânia chega e diz assim, mas William, se tu não pode contribuir como pai, contribua nessa construção como filho. E agora, como filho, eu tenho muito conhecimento de causa, porque eu fui o filho que deu muito trabalho para a mãe. Eu fui um filho que deu muito trabalho no processo de criação, tanto na parte de saúde como na parte comportamental. E nesse momento, eu percebo quantas crianças passam exatamente por aquilo que um dia eu passei. E essa é a maior motivação que existe dentro de mim. Eu não quero que as crianças passem pelo que eu passei. Eu quero que as crianças elas possam usufruir dessa potencialidade da sua mente, dessa capacidade que hoje as crianças já nascem com elas de forma intrínseca, sem os bloqueios que eu tive. Sem os bloqueios que a Gitânia teve. Porque as crianças hoje, elas são muito desafiadoras. Elas são desafiadoras dentro da sala de aula, elas são desafiadoras no processo de teimosia natural, elas são desafiadoras com o seu comportamento base, o seu comportamento raiz. E não existe um manual de instruções. Cada pai hoje faz, ou não existia, cada pai fazia o melhor que podia com o recurso que tinha, disponível no momento. E nós chegamos exatamente para poder entregar recursos para esses pais. Acho que isso é o que faz tanta diferença. E foi assim que nós começamos. Então, na busca de auxiliar pais e mães nesse processo de criação e potencialização dessas crianças. E esse processo... Pode falar, Gitânia. E esse processo a gente levou 2 anos construindo esse conteúdo, esse conhecimento, buscando as ferramentas, todas com base científica, para que a gente pudesse realmente compartilhar de uma forma acessível com pais e mães. E nesse estudo, nessa construção, uma das nossas preocupações é que nós transformássemos esse conhecimento científico, esse conhecimento sobre a mente das crianças, numa linguagem que todo pai e mãe entendesse. Então, nós escrevemos
Já na construção do treinamento Formando Pais, nós escrevíamos o que nós iríamos falar nos vídeos. A gente fez uma produção escrita, transformando uma linguagem clara, simples, objetiva. E durante esses inscritos, então, já nós percebíamos que nós tínhamos muito conteúdo produzido, muito material a ser compartilhado. E ali, naquele momento, mesmo a intenção era a gravação das videoaulas do treinamento Formando Pais, mas que futuramente nós já sabíamos que se transformaria num livro. Então, a história do livro começa junto também com a história do treinamento Formando Pais. Eu acho uma coisa muito importante de salientar, Gitânia, é que eu sou uma pessoa que hoje leio significativamente bastante, mas estudo muito, muito. Minha rotina de estudo, ela hoje é menor do que já foi, mas já teve momentos de ter 6, 8, 10, já tive 18 horas de estudo num dia na criação do Formando Pais. E uma das coisas que eu percebi é que a maior parte dos pais tem dificuldade de estudar para ser pai. Então, o livro do Formando Pais, Suzane, ele foi criado para ser o livro mais fácil de leitura possível, para que seja o primeiro livro. A pessoa nunca leu um livro na vida. Que a pessoa possa pegar o livro do Formando Pais e encontrar uma linguagem que ela consiga ler, entender e aplicar. Que seja uma linguagem acessível e prática. Que não seja simplesmente um livro onde a pessoa vai ver a teoria. Mas não, ela vai estar lendo o livro e olhar para o filho dela com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos, e ela vai ver aquilo que está ali no conteúdo do livro se concretizando na frente dos olhos dela. Então ela vai dizer, nossa, como é que pode? Quando a cada página que ela lê, a cada página que ela folheia, ela está vendo o filho dela ali. Ela está compreendendo agora, de uma forma técnica mais simples, o que está acontecendo na cabecinha daquela criança. Que talvez seja a grande pergunta. Quando nós falamos sobre limites dentro do livro, um dos maiores questionamentos que nós temos em palestras e em treinamentos é quando os pais dizem assim, mas eu não sei se eu estou colocando limite de mais ou se eu estou colocando limite de menos. Eu não sei se eu estou exigindo de mais ou se eu estou exigindo de menos. E nas páginas do livro, numa linguagem muito simples, aquele pai consegue enxergar o ponto de equilíbrio para a família dele. O ponto de equilíbrio dentro daquilo que ele, a esposa, a família julga, aquela mãe julga, que é o ponto de equilíbrio exato que ela quer conduzir o filho nesse processo de desenvolvimento humano. Então é peculiar a cada um e moldável. Porque eu recebi na semana passada uma pergunta de uma mãe que ela disse assim, William, como é que vocês conseguem? Porque vocês falam de crianças como se todas as crianças fossem iguais. E o fato é, todos nós somos iguais. Senão a neurociência não teria fundamento. Porque ela só é ciência porque ela se aplica a mim, a ti, a Gitânia, ou a qualquer pessoa que está nos assistindo. O nosso sistema padrão, ele é igual. Agora, o que muda são as características de personalidade de cada um. Mas se eu entendo o sistema padrão, eu também entendo como é que eu posso operar nesse sistema da melhor forma para que o resultado seja positivo. Então não importa qual é a criança. Não importa se ela está no Rio Grande do Sul, se ela está em Santa Catarina, Paraná, Bahia, ou se ela está no Acre, ou se está fora do país. A pessoa que se depara com o conteúdo do livro, ela vai entender o seu filho. Muito legal. Nós estamos recebendo assim um retorno muito bacana das pessoas, tanto em relação, como vocês falaram, a essa narrativa boa de ler, de compreender, quanto a própria aplicação que transforma, né? Então, além dessa questão dos limites que tu comentou um pouco, William, o que mais assim que vocês poderiam nos falar? Mais 2 ou 3 tópicos, assim, se puder escolher, né? Do que o livro aborda para o pessoal saber um pouquinho do que pode encontrar nessa obra. Fala aí, mãe. Bem, Suzane, o Formando Pais, ele resume
aqueles princípios básicos que nós acreditamos que são fundamentais na criação dos filhos. Princípios de uma base emocional bem consolidada, princípios de uma base comportamental permeada por valores que fazem parte da vida. Quando uma pessoa lê o Formando Pais, ela entende o seu filho, ela entende a sua criação e ela consegue projetar o filho que ela quer no futuro. Porque o livro tem essa capacidade de eu me analisar como mãe, de eu entender quais são as coisas mais importantes que eu devo dar prioridade na criação dos meus filhos. Uma delas é o limite, que o William falou. Vou falar por mim, um dos tópicos que eu acho mais importante, que é um dos textos que mais eu gosto dentro do livro, é o que abre o capítulo 2, que fala: toda ação é um gesto de amor. É essa compreensão que nós precisamos ter do que é um amor de pai, de mãe para um filho, que é exatamente isso. Que é esse amor que cobra, é esse amor que exige, é esse amor que coloca o limite, que não deixa a criança passar pelo seu processo sem as aprendizagens necessárias. É o amor que ensina a lidar com a frustração, é o amor que realmente tem por base uma palavra muito mais importante, que é o respeito. Então, acho que amor e respeito é fundamental na criação dos filhos. E esse é um dos princípios que o livro traz. Porque se eu me preocupar em ser apenas amiguinha do meu filho, se eu entender que eu preciso apenas super proteger ele e não colocar o amor que cobra, que protege, que sabe o que é melhor para aquela criança, porque ela é a criança da situação e eu sou o adulto, eu tenho maturidade, eu já vivi experiências. Se eu não entender isso, eu causo sequelas na vida do meu filho. Então, essa distorção que existe de eu tenho medo de perder o amor do meu filho se eu vou ser rígido, se eu vou colocar limites, isso é um dos pontos que a gente traz no Formando Pais. Não tem como separar limites do amor. Não tem como separar respeito do amor. E quando acontece essa separação, é que existe exatamente o afastamento dos pais e dos filhos, porque com a falta de limites, com a falta dessa compreensão do amor, surge desrespeito, conflitos, teimosia, enfrentamento, e as crianças acabam se transformando em jovens e adultos com problemas de se relacionar, porque não sabe conviver com as outras pessoas. Então, esse princípio de amor que cuida, esse amor que exige, acho que ele marca muito o nosso livro. Essa consciência que eu tenho que fazer para o meu filho aquilo que é melhor para ele. Porque eu sei o que é melhor para ele, não aquilo que ele quer. Não atender a sua vontade naquele momento. Porque as crianças têm muitas vontades, mas eu preciso entender o que é melhor para ele. Esse é um dos pontos que eu acho bem importante. Mas nós temos também, a gente destaca muito dentro do livro, o valor da palavra, o valor do trabalho, o valor da honestidade, esse resgate de alguns valores que fazem parte do caráter, de um caráter positivo, de um caráter bom de um ser humano, que estão dentro do livro. Inclusive, nós temos exemplos reais. A honestidade é um ponto que nós abordamos, que o William traz, inclusive, uma história dele da infância, traz a sua experiência de vida, para mostrar como nós podemos ensinar esses valores no dia a dia. Quer comentar sobre isso, William? Eu acho que três coisas que eu acho que são importantes salientar, que tem no livro e que afeta diretamente as famílias. Diretamente. Uma delas, e nós ensinamos isso de forma muito clara também e básica, é como fortalecer a saúde dos filhos. Acho que isso é uma coisa importante de trazer. Porque nós vemos muitos casos de pais e mães que sofrem com uma saúde fragilizada. Quando tu fala sobre honestidade, Tânia, acho que tão importante quanto falar sobre o ensinamento da honestidade, é importante também frisar que honestidade é um comportamento que não nasce com a criança. Porque algumas pessoas carregam essa visão absolutamente distorcida. Não, meu filho ele vai ser honesto porque eu sou honesto, então tudo certo, vai acontecer. E não é assim. Não é assim. Honestidade é um comportamento. O que o meu pai fazia para me ensinar, Suzane? O que o meu pai fazia para me ensinar a honestidade? Meu pai deixava moedas, eu morava numa casa grande, sou filho de comerciantes, dono de padaria, então
tinha muita moeda na minha infância. Hoje quase já não se vê tanto, né? Mas naquela época era demais. E o meu pai deixava vários montinhos de moeda espalhados pela casa. Em determinado dia, e eu tinha liberdade com relação a qualquer coisa na minha casa. Em determinado dia eu fui lá, peguei um montinho de moeda, fui até o mercado, comprei algumas coisas, bobagem, guloseima, alguma coisinha assim. E meu pai chega e me diz assim: William, cadê o montinho de moedas que estava aqui em cima da estante? Eu disse: pai, peguei, fui no mercado e fui comprar algumas coisinhas. E isso eu devia ter, o mercado era na frente da minha casa, era só atravessar a rua, isso eu devia ter 6 anos, 5 anos, porque eu desci as escadarias da minha casa e pedi para que uma tia ainda me atravessasse a rua comigo, para que eu pudesse ir no mercado comprar aquilo lá. Beleza. Meu pai disse, então, naquele momento ele senta no meu colo, ele me senta no colo dele e diz assim: filho, deixa eu te falar uma coisa. Se as moedas elas estão aqui dentro, isso não significa que tu pode usar elas. Porque elas são do papai, elas são da mamãe, e tu não pode pegar essas moedas sem pedir para o pai e para a mãe. Porque isso aqui é fruto do trabalho do pai, isso aqui é fruto do trabalho da mãe. Se tu pedir para o papai, se tu pedir para a mamãe, provavelmente nós vamos te deixar pegar para que tu possa ir ali comprar aquilo que tu quer. Agora, tu não pode pegar sem pedir, porque isso é desonestidade. Porque o que é do pai e o que é da mãe não são teus. O que é do pai e o que é da mãe é do pai e da mãe. E naquele momento, eu faço a primeira diferenciação na minha vida, e isso, olha como é marcado, né? Eu faço a primeira diferenciação na minha vida do que é do outro e o que é meu. O que é do outro e eu estou usufruindo, porque era dos meus pais e eu usufruía, mas aquela estrutura não era minha. Então, naquele momento, eu começo a compreender que, apesar de eu estar ali dentro, aquilo não é meu, eu não trabalhei para conquistar aquilo. Naquele momento, eu aprendo sobre honestidade, sobre que é errado pegar as coisas sem pedir. Ali foi implantado em mim um valor, e é um valor máximo. Um valor que eu carrego de uma forma extremamente rígida até os dias de hoje, para que possa realmente me transformar num cidadão que me olhe no espelho e tenha orgulho de mim. Mas quantas crianças infringem a sua honestidade porque não sabem, porque nunca foram ensinadas? E isso acontece muito, muito. Pegou o lápis do coleguinha na escola, pegou uma canetinha de alguém. Ah, mas não tem problema. Daí quando cresce, essa marca ela fica registrada na mente. Então eu preciso, quando ela cresce e entende, existe uma marca. Existe um registro de algo que foi feito que não é legal. E muitas vezes eu tenho um adulto, e olha como isso interfere na vida de um adulto, eu tenho um adulto que trabalha, luta, mas não se sente merecedor das coisas. Por quê? Porque existe um registro a nível inconsciente de que fez alguma coisa errada, de que tirou alguma coisa de alguém. Então isso é muito importante. E tem o formato de como ensinar, desde educação financeira para uma criança dentro do livro, como também ensinar para uma criança um valor como esse, como a honestidade. Eu percebo que muitas vezes os pais, como a Gitânia falou, têm a preocupação de que o filho não vai amar eles. Pela falta de conhecimento também de que amor entre um filho e uma mãe, um filho e um pai, é algo intrínseco, não precisa ser ensinado. Amor é algo natural, é biológico nessa relação. Agora o que precisa ser ensinado é respeito, porque eu não amo uma pessoa que eu não respeito. Para que eu possa amar alguém, antes eu tenho que respeitar, antes eu tenho que admirar. E alguns pais acabam perdendo esse respeito, acabam perdendo essa admiração dos filhos, porque quando chega na hora de ensinar um valor como esse, ou quando chega na hora de realmente fazer a exigência de um limite, ou fazer com que cumpra uma tarefa dentro de casa, tem medo. Porque carregam consigo, às vezes, uma culpa que eu trabalho o dia inteiro.
E daí eu vou chegar em casa, meu filho passou 10 horas no e-mail, eu vou chegar em casa e eu ainda vou cobrar dessa criança. Talvez essa criança nem goste de mim, mas isso é uma visão também equivocada. Porque se eu tiver 10 minutos com meu filho e eu tiver que corrigir ele, que corrija. Porque meu filho tem que me ver como uma autoridade. Se ele não me ver como tal, ele não vai me respeitar. E aí tudo se perde. Muito interessante isso que vocês falam sobre os limites, né? Que é uma coisa que eu acho que vocês percorrem pelo livro todo e falando dos valores. E a gente tem recebido muitos questionamentos, né? Quando abrimos essas caixinhas ou falamos do livro, sobre os desafios da educação numa sociedade que está cada vez mais com transformações tecnológicas em que as crianças estão envolvidas, intertidas, né? E casualmente agora recebemos aqui na nossa caixinha de pergunta de tarde, e agora também aqui nos comentários eu vi que alguém perguntou, né, como dar limites e como diminuir o tempo de tela das crianças, né, que acho que é uma das preocupações principais que a gente tem percebido quando fala nesse assunto. Então, nesse sentido de dar limites, de ensinar valores, e também nisso que tu comentou, William, de chegar em casa já cansado à noite, às vezes o celular também é uma estratégia, o tablet, né? Então, como é que a gente pode repensar isso e passar um recado aí para os pais e para as mães que estão nos assistindo e nos questionando sobre essa questão do uso das telas pelas crianças? Eu penso que a primeira coisa que eu tenho que ter na minha cabeça é que o filho que eu planto hoje é o mesmo que eu vou colher na minha velhice. Acho que esse é o primeiro pensamento. O trabalho que eu poupo hoje, entregando um celular na mão dele, esse trabalho de fato, ele não está deixando de existir. Eu quero que tu imagine que a pessoa que negligencia esse trabalho, porque ter filho dá trabalho. Eu não tenho um filho diretamente, mas tenho várias crianças que já tiveram junto comigo. E tenho tantos adultos hoje que muitas vezes eu trato como meus filhos. Porque são pessoas que eu tenho muito carinho, pessoas que me exigem. E eu preciso compreender uma coisa. Que aquilo que eu não ensino na infância, que é o momento em que a argila está mole, o momento em que a argila ainda é flexível, eu vou ter que ensinar na fase adulta. Só que agora essa argila está seca e o trabalho é redobrado. Tu falaste que nós passamos bastante tempo no livro, ou percorremos o livro inteiro falando em algum momento sobre limites. E isso é um fato. Por quê? Porque nós entendemos que os problemas de uma fase inteira, que é conhecida como adolescência, eles não são criados na adolescência. Esses problemas, eles se manifestam com força na adolescência. Porque eles são criados, por exemplo, na idade de 4 anos. Quando uma criança, ela, ao invés de estar interagindo com interagindo com a sua família, porque criança precisa de interação, criança precisa brincar, criança precisa exercitar a sua criatividade. Você já deve ter visto essa cena, ou pelo menos já deve ter ouvido falar de uma situação como essa. A criança, ela recebeu um presente, coisa mais linda do mundo, um presente que custa 400, 500, 700, R$1.000. Daí essa criança recebe o presente, ela tira o presente de dentro da caixa e alguns minutos depois, ao invés de ela estar brincando com o presente, ela está brincando com a caixa. E ela está ali brincando com a caixa, amassando a caixa, dentro da caixa, fazendo a caixa de carrinho. E o presente que teoricamente deveria ser aquilo que ia chamar a atenção da criança, não é o que chama a atenção dela. Porque, de fato, as crianças, elas têm como base essa criatividade que está dentro da cabeça delas. Mas quando eu entrego uma tela para elas, quando eu entrego uma galinha pintadinha para elas e deixo passar horas olhando para aquele desenhozinho de forma repetitiva, e não que isso não possa ser um recurso minimamente utilizado. O problema não é uma questão de afastar as crianças absolutamente da tecnologia, mas a questão do excesso dessa tecnologia.
Uma criança que passa 15 minutos por dia, 20 minutos por dia em contato com essa tecnologia, ela não tem uma perda. O problema é que nós temos crianças que passam 3 horas, 4 horas, 5 horas com uma tela de celular ou no tablet ou até mesmo na frente de uma televisão assistindo desenho de forma incessante e não exercitam mais a sua criatividade. Já existe um estudo que as crianças elas estão tendo cada vez um sono mais agitado devido à interação com telas constantemente. As crianças estão tendo problema de desenvolvimento motor porque passam muito tempo na frente de uma tela. As crianças estão tendo problemas de visão porque passam muito tempo com a sua visão microativada e não expandem a visão. E acabam perdendo parte da sua criatividade por causa disso. Então eu preciso compreender que isso vai ter um reflexo. Embora eu esteja poupando hoje tempo, porque uma criança com 4 anos vai exigir tempo de mim, talvez eu tenha que dedicar esse tempo quando essa criança vai ter 13 anos, 12 anos, e ela tem dificuldade de se relacionar com os colegas na escola. Ela tem dificuldade de fazer amigos. Ela tem dificuldade de interagir com o outro. Ela tem uma timidez excessiva. Por quê? Porque ao invés de ela aprender a interagir com outro ser humano, o mundo dela, a realidade dela foi uma tela. E também não é incomum ver uma criança que fora da tela, fora do PlayStation, fora do computador, no jogo online, ela é uma criança extremamente retraída e quando eu vejo ela de frente a uma tela, jogando play online com os amigos ou jogando um jogo online na rede, eu olho essa criança está lá. Grita. Porque agora ela está vivendo o personagem que ela criou dentro de um jogo. Mas ela é extremamente frágil. Eu acho que essa visão é a mais importante. Se eu não me der o trabalho de fazer com que essa criança gaste energia, desenvolva a criatividade dela, interaja com pessoas, que ela aprenda a se relacionar aos 4, 5, 6, 7, 8 anos, eu vou acabar pagando por isso. A adolescência vai chegar. O que tu pensa sobre isso? Algum complemento? Eu ia perguntar para a Jitânia, até inclusive uma das coisas que vocês abordam no livro também é sobre esse tempo de qualidade que os pais precisam ter com os filhos, né? Então, Jitânia, queria que tu comentasse um pouquinho para nós sobre isso. Eu só vou fazer o complemento ali que o William me perguntou, Suzane, que é em relação ao tempo das crianças na tela. Além de tudo que o William já falou, uma coisa importante, regras claras e cumprir a regra. Se é 30 minutos de jogo, se é 40, se é 1 hora, quando acabou, acabou. E ponto final. Vai ter talvez um enfrentamento, vai ter uma busca da criança de permanecer, mas se eu tenho essa consciência do bem que vai fazer para ela fazer outra atividade, eu vou fazer cumprir a minha palavra. Então, além dessa consciência que nós, pais e mães, precisamos ter, colocar regras. As crianças funcionam perfeitamente bem quando as regras são claras e muitas vezes eu preciso deixar isso de forma inegociável. Se é 30 minutos, não posso estender mais. E quando estamos falando em tempo, a vida hoje é muito corrida e pais e mães trabalham e precisam fazer isso. Eu passei por isso, passo até hoje, de trabalhar e conciliar a minha maternidade com o meu lado profissional. E o que eu entendo? Que eu tenho que ser mãe e educar no tempo que eu estou com meu filho. Se eu trabalho durante todo o dia, eu só tenho o turno da noite, é no turno da noite que eu vou dar amor e que eu vou corrigir o que precisa ser corrigido. É no turno da noite que eu vou trabalhar as vantagens, que eu vou observar os comportamentos do meu filho, porque aquilo que a criança me manifesta, quando ela está comigo, é um sinal de onde eu preciso trabalhar. Então, não importa se eu estou cansada, não importa se a minha jornada foi longa, não importa se eu tenho 1 hora por dia com meu filho. Nesse período eu tenho que exercer 100% a minha responsabilidade. Muitas vezes eu passava o dia trabalhando na escola, Suzane chegava em casa e eu tinha uma reclamação do meu filho. Eles aprontaram na escola. E o que eu tinha que fazer? Corrigir, conversar, encaminhar para fazer a tarefa de casa, dar um abraço, beijo, sim, ter um momento de convívio. Mas muitas vezes era mais importante aquele tempo para passar as aprendizagens do que até um momento de uma brincadeira.
Mas que bom que quando dá para fazer tudo. Tirar um tempo para brincar, tirar um tempo para conviver. Eu acredito que esse tempo de qualidade é o tempo que eu entendo que quando eu estou com meu filho, eu tenho que fazer bem feita a minha parte. Eu tenho que estar presente. Porque hoje nós vivemos, principalmente em relação ao uso das tecnologias, uma preocupação com as crianças. Mas as crianças, elas são reflexos dos pais. Muitas vezes, o tempo de convivência é pequeno, mas o pai e a mãe também fica na frente da tela do celular. Então, que eu entenda que quando eu estou com meu filho, eu preciso olhar nos olhos, eu preciso conversar com ele, eu preciso ouvir o que ele está dizendo. Porque as crianças, elas falam muito, elas manifestam seus comportamentos, elas manifestam suas emoções. Mas se eu estou no piloto automático e eu não paro para olhar para aquela criança, passa despercebido. E é na hora do almoço, é na hora que está encaminhando para dar banho, nos casos das crianças menorzinhas, é numa hora de troca de fralda, todo momento é momento de aprendizagem. E, por exemplo, no caso, tem pais que têm a oportunidade, inclusive, de convidar, de levar o filho para passar um dia no seu trabalho, para entender como funciona o seu trabalho, para que a criança valorize o trabalho do pai e da mãe. Então, é criar estratégias, momentos de convivência, que não precisam ser longos, mas precisam ser momentos em que eu estou presente com aquela criança, realmente educando ela. Perfeito. Eu vou ler mais uma pergunta que nós recebemos aqui. A gente gostaria de ficar a noite inteira conversando, né, sobre o livro, porque tem vários assuntos muito importantes. Mas conforme as perguntas vão surgindo, a gente vai fazendo um mix delas aí. Então, recebemos aqui na nossa caixinha de perguntas: como podemos lidar com o comportamento de uma criança pacata, de repente ter crises de agressividade e raiva, aparentemente sem ter um motivo, mas crises frequentes, né? Não sei se vocês conseguiram compreender. Sim. Sim? Posso ir? Sim. Acho que a primeira coisa que precisa ser entendido, Suzane, é que essa criança, ela não é uma criança pacata. Ela é uma criança que não manifesta as suas emoções. Então, o que acontece? Tem muito pai, muita mãe, que acaba por querer moldar um filho dócil, acaba fazendo com que essa criança ela retraia muito as suas emoções. Por exemplo, eu hoje pego adultos, porque eu sou um treinador de adultos, mas eu pego pessoas com 40, 50 anos que foram criadas assim, ó. Coloca a televisão no mais baixinho, porque eu não quero ouvir a televisão para me incomodar. Daí a criança ela tem que aprender a ouvir tudo silenciosamente. A criança grita e a mãe diz, não grita. O pai diz, não grita. Alguns pais e mães, e agora eu vou colocar a situação de 7, 8, 9, 10 anos, as crianças elas vão para a escola, e vamos pensar em 10, 12 anos, sabem todo tipo de palavrão. Sabem todo tipo de palavrão. Só que o fato talvez uma expressão como essa, como um palavrão, possa ser visto com um olho extremamente negativo. Mas isso também pode ser um remédio. Isso também pode ser uma válvula, desde que colocada da maneira correta. Uma expressão, um grito de raiva, porque eu preciso entender que essa criança, ela também possui as 4 emoções básicas que movem o ser humano: o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. Essa criança ela tem raiva dentro dela. Só que a pergunta em qual é o momento que ela está podendo extrapolar a raiva dela? Porque se eu sou um adulto, se eu sou treinado, eu sinto raiva, imagina uma criança com 5 anos, com 6 anos, com 7 anos, com 8 anos, e que os pais não permitem que ela manifeste a raiva dela. Ela chega na escola e ela também não pode, que Deus o livre, falar alguma coisa com um coleguinha. Então, o que acontece? Ela passa muito tempo retraída. Daí eu quero que tu imagine uma panela de pressão, aonde eu toco fogo nela, eu exijo dela, eu toco fogo nela. E o conteúdo dessa panela de pressão, cada vez ele infla mais.
Chega um determinado momento, o que acontece? A panela estoura. E é isso que acontece com essa criança. Ela não está tendo um momento de poder extrapolar esse sentimento que ela tem dentro dela. E eu vou te dar um exemplo que nós já vivemos dentro do Formando Pais. Uma mãe com um filho extremamente retraído. E daí o que acontece? Essa mãe, ela não podia, o filho, ele manifestava comportamentos assim. Exatamente, ele era pacato na maior parte do tempo, mas em determinado momento ele tinha lapsos de raiva. E aí ele se enfurecia e não deixava ninguém chegar perto dele. E ela não queria agredir ele. E ela me perguntou, William, o que eu faço? E numa conversa eu perguntei, ele fala palavrão? E ela disse, não, eu não deixo falar de forma alguma. Tudo bem. E quem sabe uma negociação de um palavrão? Como assim a negociação de um palavrão? Escolhe um palavrão que ele possa falar. Algum que ele possa emanar com raiva. E isso é o dele mesmo. Vagabundo era o palavrão que ele podia falar. Esse tu deixa, esse deixa. Então, tá. Então, como é que nós vamos utilizar isso? Quando ele estava com raiva, o que ele podia fazer? Ele podia ir para um lugar sozinho e xingar. Ele podia gritar, ele podia berrar, ele podia xingar, ele podia fazer qualquer coisa num lugar sozinho. Ele não ia atirar aquelas palavras contra alguém. Mas, ao mesmo tempo, ele também não ia manter aquilo dentro dele. Porque aquilo só estava fazendo mal para aquela criança. Porque da raiva acumulada, ele estava passando para ser uma criança triste. Então, na maior parte do tempo, ele estava triste. E quando ele não estava triste, ele estava com raiva. E foi uma atitude muito simples. De sair e poder berrar. Ir para um canto e poder falar. Poder ter uma manifestação daquilo que estava inquieto dentro dele. E acabou. Aquele comportamento que ele tinha de explodir, acabou. Uma atitude tão simples e acabou. Só que o que acontece, Dani? A maior parte dos pais não entende isso. Essa criança é um ser emocional. E ela, às vezes eu na ilusão de que sou um adulto atarefado, tenho um monte de coisas para lidar, eu olho para uma criança e digo, mas essa criança não trabalha, ela não faz nada, ela só vai para a escola, ela não tem problemas. E ela tem. Porque ela tem o coleguinha que hoje tirou o brinquedo dela, ela tem a coleguinha que era amiga dela e disse que agora não vai ser mais, ela teve um problema que ela não conseguiu fazer um tema, ela não conseguiu ser bem aceita numa tarefa de escola, ela tem um probleminha com ela e ela não consegue falar com a mãe porque ela tem vergonha, alguém deu risada dela. Então o que acontece? Aquele ser emocional também é exigido. O maior problema do mundo para ela é o dela. E quando eu olho com a visão de pai adulto e vejo aquilo, eu digo, mas aquilo é uma bobagem. Só que é uma bobagem aos olhos de um adulto e não aos olhos de uma criança que está passando por aquilo. Então eu tenho que encontrar uma maneira de fazer com que essa criança solte o que tem dentro dela. Isso pode ser numa arte marcial, isso pode ser gritando, e é uma coisa que nós sugerimos muito dentro do Formando Pais. Permita que as crianças possam fazer uma arte marcial. Proporciona isso para uma criança, que ela possa ir lá e extrapolar a energia que ela tem dentro dela. Numa arte como o judô, como o jiu-jitsu, que não é agressiva, não vai bater no rosto dela, mas vai ensinar disciplina, vai ensinar a respeitar o outro. Coloca a criança no esporte. Deixa ela ativar aquela competitividade dela no esporte. Então, entenda aquele ser emocional que tem na tua frente e permita que ele viva suas emoções. Gente, estamos nos aproximando, então, de encerrar a nossa live. Quero dizer que recebemos vários comentários de leitores que já acompanham vocês e já leram o livro. Muitos elogios, assim, uma resposta bem positiva mesmo. Quero agradecer muito vocês por terem compartilhado esse tempo conosco aqui nessa noite, falando um pouquinho do livro, falando da experiência de vocês.
Quero deixar um recado também aí para os nossos leitores, para quem está nos acompanhando, que o livro Formando Pais, ele já está disponível em grande parte dos pontos conveniados da Vitrola, também no site www.vitrola.com.br, nos marketplaces e também com o Instituto Liberdade, que é o projeto capitaneado pelos autores. Então, quem ainda não adquiriu o seu, vai lá, é uma leitura que vale muito a pena. A gente até comenta, você sendo mãe ou não, sendo pai ou não, é um livro muito interessante que vai trazer muitos ensinamentos e realmente é um guia que vai ajudar, né, a realizar essa missão da educação e criação assertiva e sem medo. Então, agradeço novamente vocês por estarem aqui e vou pedir para vocês falarem uma palavrinha de encerramento também para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir posteriormente, depois que vamos deixar disponível o vídeo no feed do nosso Instagram. Gi? Suzane, a Vitrola e todas as pessoas que nos acompanham, foi uma alegria conversar um pouco sobre o livro. E o que eu posso dizer é que depois de ter um filho, depois de ter uma criança na sua vida, depois que eu tive os meus filhos, a vida mudou. Mas eu entendi que eu preciso fazer bem feito a minha parte. O tempo vai passar de qualquer forma. E na criação dos filhos não existe meio termo. Existem dois caminhos. Ou eu vou ser muito feliz e orgulhosa do homem e da mulher que eu criei, ou eu vou amargar com a culpa e o arrependimento de não ter feito. E o livro Formando Pais, o treinamento Formando Pais, ele vem exatamente para isso, para nos instrumentalizar, para nos dar ferramentas para que a gente possa seguir esse caminho, o caminho da felicidade, o caminho de colher bons frutos, o caminho de ter orgulho dos filhos e ter orgulho da minha função como mãe. E para encerrar da minha parte, eu gostaria de dizer que se o teu filho ele te desafia, se o teu filho ele te mostra situações complexas de lidar e talvez te mostra comportamentos até dentro da escola e que às vezes são comportamentos que tu julga inadequado ou que os professores julgam inadequado, essa é uma grande oportunidade de poder ensinar para eles comportamentos melhores. Eu vejo hoje muitas crianças sendo diagnosticadas de forma equivocada, muitas crianças sendo diagnosticadas e sendo muitas vezes tratadas e medicadas como crianças doentes. E não são. São grandes, são crianças em potencial para que possam se transformar em grandes cidadãos capazes de mudar a sua vida e mudar o mundo ao seu redor, desde que tenham pais bem preparados para isso. Quanto mais conhecimento, mais felicidade na vida de uma criança e mais felicidade dentro de uma família. Eu desejo do fundo do meu coração que os teus filhos sejam bênçãos na tua vida e que tu não trate eles como fardos, mas que eles possam te gerar tanta alegria e felicidade quanto tu mereça. Muito obrigado, Suzane. Obrigado, Vitrola. Obrigado, Gitânia. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada também para quem nos assistiu e nos acompanhou nessa noite. Deixamos aqui o nosso abraço para todo mundo. E não esqueça, Formando Pais, lançamento da Vitrola, sucesso de vendas que você precisa ter na sua coleção de leituras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.